Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento e de expansão da sua intuição através da arte da cartomancia. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um oráculo aqui no canal, o Oráculo de Iule, o oráculo desse sabá da roda do ano, da roda das estações da natureza, que é muito especial. Ele marca o solstício de inverno, a noite mais longa do ano, mas também a chegada da luz da esperança, a luz da criança da promessa. Esse sabá, ele é a origem daquilo que hoje em dia vai se tornar o nosso Natal, né? Porque lá no hemisfério norte, o Sabá Iule é comemorado lá para o dia 20, 21, no final do mês de dezembro. Então, aqui no hemisfério sul é o nosso Iule, né? Digamos que é o momento do nosso Natal, o momento em que renasce a esperança de um masculino, do sol, que vai se expandir cada vez mais a partir de hoje, apesar de ser a noite mais escura do ano, essa noite de 20 de junho a 21 de junho. A partir de hoje, as noites começam a ficar mais curtas e os dias mais longos, até a gente chegar lá no ápice desse movimento, que é o solstício de verão. Então, vamos lá para o nosso oráculo. Quem quiser saber mais sobre isso, estreou aqui no canal também a nova temporada do nosso podcast, O Ninho das Serpentes. E o primeiro episódio foi exatamente sobre Iule, como vivenciá-lo, como compreender esse sabá, tirar o maior proveito dessa conexão com a natureza, com os ciclos da roda do ano, de forma a você se tornar cada vez mais poderoso, poderosa, que a sua magia aí esteja trabalhando junto com a magia da natureza e não contra ela. Então, para saber mais sobre isso, vai lá no nosso primeiro episódio da segunda temporada do Ninho das Serpentes, que já está disponível aqui no canal no YouTube. Bom, e caso você queira agendar uma leitura particular comigo, vocês já sabem onde me encontrar, né? É através do meu site www.evamessages.com ou através do meu perfil lá no Instagram, o @evamessages. Lá tem um botãozinho que leva direto para o meu WhatsApp. Nas leituras coletivas, começa aqui, diferente da leitura particular, aqui eu vou contar muito com a sua intuição, por isso que eu falo lá no início, né? É uma oportunidade para você desenvolver a sua intuição. Isso porque trata-se de uma leitura atemporal e coletiva. Atemporal, ou seja, em qualquer momento em que esse vídeo chegar até você, mesmo que não seja mais Iule, mesmo que não seja mais esse ano, esse mês, haverá, eu acredito, uma mensagem aqui para você que vai te ajudar a esclarecer as ideias, tomar melhores decisões. Através do filtro da sua intuição, você vai perceber o que serve ou não para você da mensagem ou das mensagens que você escolher escutar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura de hoje. Hoje a gente vai usar esse oráculo que é o oráculo de Iule, né? Olha que lindo. A Juliette Dias e a Loriana Anderson, junto com ilustrações Hora da Geada, Hora da Tijana, né, que é uma ilustradora que está atuando agora nos oráculos mais novos, elas estão fazendo um oráculo para cada um dos sabás, para cada um desses marcos aí da roda do ano, que vem desde tradições pagãs muito antigas, essa observância aí dos ciclos da natureza de forma a gente se empoderar, acontece há muito tempo, e não só na Europa, tá? Eu sei que essa aqui é parte de uma tradição de bruxaria, esses nomes, né? São nomes que vêm lá dos povos pagãos da Europa, mas sabe, aqui nas Américas, em África, em outros continentes, sempre houve povos aí que se orientaram pela roda do ano. Isso é conectar-se com a grande mãe, né? Grande mãe natureza, criatrix do universo, a parceira aí do nosso criador, o Pai Céu. Conectar-se a ela sempre empoderou muitos indivíduos e é uma espécie de psicologia profunda do passado também, que a gente sempre pode retomar. Então, esse oráculo é muito lindo. Eu já fiz inclusive um review dele um tempo atrás aqui no canal, passando carta a carta. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa acessar esse review e conhecer carta a carta desse lindo oráculo, tá bom?
Vou usar ele hoje para as nossas mensagens das anciãs bruxas, como sempre, teremos, mensagem 1, caminho branco da magia, da bruxaria, mensagem 2, caminho vermelho da bruxaria, e mensagem 3, que é o caminho negro, para você escolher, ouvir uma delas, ou duas, ou até as três, dependendo do que sua intuição mandar. E hoje eu já vou esclarecer as mensagens com o nosso tarô mitológico. Eu apresentei ele também num dos nossos últimos vídeos. O tarô mitológico, né, ele é o queridinho da bruxaria brasileira. Muitos de nós, tarólogos e cartomantes aqui do Brasil, lá nos idos dos anos 90, anos 2000, tomaram contato com o tarô pela primeira vez através desse aqui, o tarô mitológico. Então eu estou trazendo ele de novo, ele também é parte da minha história, para complementar e para a gente entender melhor a leitura de Yuli. Então vamos lá, vamos começar já escolhendo quais vão ser as cartas que vão iniciar nossas leituras desse período que é um período tão especial da roda do ano, a noite do solstício, mas também os dias posteriores, os dias depois, né? Esse vídeo está saindo um pouquinho depois de 20 de junho, mas a energia, a vibração desse período permanece. Tá? Então ainda vai permanecer aí por um bom tempo as emanações que é a egrégora da roda do ano, os grandes guardiões desde o início dos tempos aí, que ajudam a gente a se orientar no mundo, nossas realizações, através das estações do ano. Então, não vou falar demais aqui sobre Yuli, quem quiser saber mais, vou deixar também na descrição o link para o nosso podcast, o episódio só sobre ele, como vivenciá-lo, como comemorá-lo. Vamos aqui focar em receber as mensagens das anciãs. Como é que Yuli, então, tá chegando aí para você, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Compreender melhor como é que você está vivenciando esse período da sua vida. Vamos ver a mensagem do caminho branco, mensagem do caminho vermelho. Temos o quartzo transparente, como sempre, a ágata de fogo e a obsidiana negra. Cada uma para representar um dos caminhos, uma das mensagens das nossas anciãs, nossas queridas corujinhas. Então, inspire e expira profundamente, se coloca aí na posição mais confortável e silenciosa que for possível no momento. Qual será o seu oráculo de Yuli? A sua mensagem, a mensagem para você nesse período, que é o período que é ao mesmo tempo da noite mais escura, mas também do renascimento da luz. Um período que tem forte conexão com as grandes mães das culturas, né? A expressão dar à luz não é à toa. Então, lá do breu do útero nascem os grandes heróis, os grandes deuses e reis das culturas e mitologias. Então, Yuli é um sabá, é um período do ano muito relacionado ao marianismo, né? Ao culto a Maria, ao culto às grandes deusas que trazem a luz, como Hécate com sua tocha, ou Santa Luzia, né? A luz dos olhos. Temos também uma conexão grande com Ártemis, a deusa das florestas, que traz a luz da consciência, a caça, né? A caça do nosso dia a dia, a gente é a caça dos nossos objetivos. Todas essas deusas que a gente chama luquíferas, né? Essas imagens das mitologias, aí, mitologia judaico-cristã, mitologia grega, mitologias pagãs, elas são muito cultuadas nesse período de Yuli. Solstício de inverno. Então vamos lá, essas são nossas primeiras cartas. Escolha aí sua mensagem, se vai ser a mensagem do caminho branco, do caminho vermelho ou do caminho negro hoje. Talvez você queira ouvir mais de uma. Se precisar de mais tempo para escolher, pausa o vídeo. Agora, se não precisar, é só ir aqui para os capítulos do vídeo e seguir para a sua mensagem. Desejo um feliz Yuli, um feliz retorno da esperança, da luz, após a noite mais escura do ano. Para todos e todas vocês. Vejo você na sua mensagem. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje o caminho branco da magia para receber uma mensagem do oráculo de Yuli, o oráculo desse sabá, que representa o retorno da luz. Vamos lá então, vamos ver qual foi a carta que você escolheu para a gente começar a nossa mensagem.
Já vou dizendo que faz muito sentido você escolher o caminho branco, né? A gente está falando do retorno da luz, então é, naturalmente é um período, é um momento da sua vida, e esteja você assistindo no momento em que eu posto o vídeo ou não, mas é um momento de esclarecimentos, de busca de esperança, a esperança que vem do entendimento, do esclarecimento das situações. Mas vamos entender melhor, vamos ver. Uau, a perseverança. Essa carta tem tudo a ver com o sabá, de fato. Ela mostra a Chapeuzinho Vermelho, né? Não sei se você sabe, mas os contos de fada, eles são contos folclóricos que traziam e trazem ainda muitos dos saberes pagãos da Europa Ocidental para nós. Bom, a perseverança aqui é a ideia de você, frente à floresta escura, né? Não sei se você vai lembrar aí, mas nos contos de fada, normalmente, o que acontece na floresta, né, é a grande aventura do herói, da heroína, na busca por si mesmo, na busca pelos seus objetivos. Então, as anciãs já vêm trazendo para você uma mensagem de perseverar, né? Claro, não só perseverar nos seus objetivos, naquilo que você pode estar pensando aí, construindo nesse momento, seja algo relacionado a trabalho, família, relacionamentos, o que for. A perseverança, ela é uma marca de Yuli mesmo. Né? Vamos pensar que a gente está na noite mais escura do ano, solstício de inverno, a noite mais longa do ano, inclusive, e é preciso perseverar para que a luz não morra, ou seja, para que a nossa esperança, a nossa vontade, né, a luz como fogo também, o fogo do desejo, o fogo daquilo que nos impulsiona, né, o tesão de viver, de realizar alguma coisa, é preciso cuidar para que ele não morra. Inclusive, você sabia que uma das práticas desse sabá é manter uma luz acesa ao longo de toda a noite, seja a luz de uma vela, do fogão, da lareira, de uma fogueira, quem sabe. Mas é a ideia de não deixar a luz morrer, né? Mesmo nos momentos mais difíceis. Então eu acredito que você que chegou aqui está passando por um momento de provas, de desafios em alguma área da vida, e o chamado já seja tão perseverante quanto a luz de Yuli, que permanece acesa ao longo da noite mais longa e mais escura do ano. Vamos entender melhor por que será que você está sendo chamada à perseverança? O que isso diz de você? Vou deixar aqui seu cristal. Vou tirar mais algumas cartas do nosso oráculo de Yuli. E também algumas cartas de tarô. Vamos ver o que vem. Então, anciãs bruxas, qual é a mensagem, o oráculo de Yuli, para quem chegou aqui ao caminho branco? A mensagem do solstício de inverno. Momento mais escuro do ano, mas também o momento em que brota a luz, renova-se a luz da esperança. Ok. A medicina do pombo, o perdão, a compaixão. O perdão que liberta, a compaixão que nos liberta. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Que perdoar alguém não é sobre deixar o outro sair impune de uma situação, é sobre se permitir viver outras coisas. Querendo ou não, alguém que não perdoa é alguém que permanece preso, presa àquela pessoa que não é perdoada, né? Ou àquela situação, porque ela permanece vindo à memória. Não perdoar significa manter viva aquela história que te machucou, né? Então, o perdão é uma forma de libertação mesmo. Talvez você esteja precisando perseverar. Isso, perseverar no perdão, né? Olha, o degelo. Olha, o gelo que derrete chegou a hora de quebrar o gelo, é isso que eu vi aqui com muita clareza. É hora de quebrar o gelo, ringing the bells, né? O sino está tocando, chegou a hora, não dá para fugir mais, meu querido, minha querida, de algum tipo de perdão, de algum tipo de finalização de ciclo. O que está no fundo aqui? Gratidão, claro, né? Inclusive a gente não perdoa sem gratidão, vou deixar aqui.
É hora de ser muito grato, muito grata ao que uma situação te ensinou, né? Seja de bom, seja de ruim, e partir para a próxima. Mas é hora mesmo, sabe a coisa da urgência, né? E é no momento mais escuro. Eu ouvi aqui um antigo ditado que é aquele: não há momento mais escuro na noite do que pouco antes do nascer do sol. Tem uma luz nascendo em você. É hora de perseverar e não desistir, por mais difícil que esteja. Essa é uma mensagem aqui muito clara, tá? Por mais difícil que esteja, se libertar de uma situação, perdoar a si ou alguém. Foca na força da gratidão. E a gratidão aqui muitas vezes vai ter a ver com você, ser grata a você mesmo, a você mesma. Lá na frente, inclusive, você vai ter muitas oportunidades, olha, inclusive cerimoniais, ritualísticas, um rito de passagem ali, que vai te renovar através da gratidão. Vamos lá, vamos trazer aspectos mais práticos para não ficar muito abstrato. Eu tô vendo aqui pessoas que estão quase desistindo, quase indo pro tal do lado negro da força em relação a uma situação, sabe? Quando você esse fulano aqui não tem jeito mesmo não vou perdoar nunca, não vai me perdoar nunca e isso vai permanecer para sempre. Porque você chegou a um ponto limite e muito intenso de dor ou de ira ou de mágoa ou de apego a uma determinada situação. Por isso, a necessidade tão grande de perseverar. É como se você aqui, meu querido, minha querida, fosse essa luzinha, essa vela quente no meio de uma floresta congelada. E eu ouço muito claro que você não vai conseguir salvar todo mundo, ou seja, o seu perdão, ele mais te tira da situação do que cria uma oportunidade de redenção para o outro que te magoou ou para a situação em que você está. Sabe? É hora, tem um sinal tocando aqui, dessa rena aqui, para que você siga em frente. Siga em frente, mesmo que a outra pessoa não tenha entendido o seu lado, mesmo que você não tenha entendido plenamente o lado da outra pessoa. Sabe quando a gente fica tentando demais se explicar ou esperando demais uma reparação do outro? Ou de um contexto, ou que alguém te dê aquilo que você acredita que é justo, é de direito, aí você fica lá perseverando, né? Não é possível, o outro uma hora vai perceber, ou uma hora eu vou receber o que é meu de direito. E o chamado aqui é para que você perdoe e ande. Perdoe, seja grata pelo que você aprendeu, seja grato pelo que aprendeu. E siga em frente, voe, alce voos. Desapego, tá? E é triste aqui, é um pouco difícil, vamos ver aqui com o tarô o que virá, mas a sensação é que você não vai conseguir receber, ou não conseguiu receber, o que é justo. O que seria justo que você recebesse, sabe? E aí você precisa caminhar embora mesmo assim. Mesmo assim. A despedida final. E por que eu tô falando tudo isso? Porque essa velinha, imagina se essa vela, com a pequena chama dela no meio de uma floresta congelada, se ela tivesse a expectativa de degelar a floresta inteira. É como alguém aqui querendo aquecer o coração de uma outra pessoa, um grupo que tá gelado, tá frio, tá desconectado das emoções. Você não vai conseguir fazer isso com a sua chama. A sua chama, nesse momento, meu querido, minha querida, ela serve para te aquecer, para te manter perseverante. Nossa, a situação aqui não é fácil, tá? É uma situação de... Imagina, sabe aqueles filmes de guerra em que alguém tá ali tentando se salvar e salvar outras pessoas junto, ou uma outra pessoa específica, mas chega à conclusão de que só vai ter energia suficiente para salvar a si mesma, a si mesma. Então tem que fazer a escolha de mesmo amando, mesmo querendo ajudar, se salvar. Porque não tem recursos o suficiente para salvar a si e ao outro, ou a si e aos outros. É duro, tá? É duro. Deixa eu entender melhor aqui com o tarô. Depois vocês me digam aí nos comentários se faz sentido. É claro que isso é uma metáfora, né?
É você se dando conta de que os seus recursos são limitados, tendo que desistir de algo que você esperava dar conta de fazer, ou que você esperava que o outro fizesse por você, e seguir em frente sem receber aquilo ali mesmo. Com o mínimo. Sobreviver, sair dessa situação com o mínimo. Essa é a melhor opção, porque a outra opção seria você se perder do seu caminho junto com o outro, junto com os outros aí, sabe? Deixa eu entender melhor aqui com o tarô mitológico. Oráculo de Yuli. Você escapa aqui da noite escura de alguma situação com a sua luzinha, e essa luzinha sendo o suficiente apenas para iluminar o seu caminho. Não é hora de tentar de bancar o herói, bancar a heroína, é isso que eu tô ouvindo aqui. O herói é a heroína que se sacrifica, não é hora de bancar o mártir. Herói e heroína, sim. O herói é a heroína da sua própria vida, com urgência. Mas não é hora de bancar o mártir, sacrificar-se pelo outro, pela outra. A sua luzinha vai ser muito importante lá na frente, para outras pessoas, em outras situações. Desde que digam, que pensem, que falem. Eu ouvi aqui. Apenas seja grata ao que aprendeu e vá embora. Tem um chamado aqui para que você pare de insistir com quem não quer aprender, esperar o perdão, o pedido de perdão de alguém que nem sabe, nem aceita que errou, ou alguém. O As de Ouros, é por isso, é para começar uma nova jornada, inclusive para melhorar suas finanças, tá? Tem gente aí que tá perdendo oportunidades profissionais, financeiras, por tentar se manter, por tentar ajudar alguém ou resolver algo para além do que a sua chama dá conta nesse momento. Rainha de Paus, é isso. E você vai fazer isso, olha, é o fogo, tá vendo? A mesma chama que tá ali, a gente vê aqui. É a chama da sua vontade, é hora de ser leão, leoa e de viver a lei da selva. Que recado difícil de dar, mas é o que tá aqui, viu? Eu preciso passar, porque não briga com a mensageira, Tenta não brigar aqui com a mensageira. Mas o fato é que você, nesse momento, precisa matar para comer, sabe? Ir em busca da sua sobrevivência e deixar que as outras pessoas envolvidas aí, ou a outra pessoa específica, uma pessoa, lute pela própria sobrevivência também. E por quê? Olha que bonito, hein? Quando você persevera, quando você segue o seu caminho, em lugar de ficar esperando reparação do outro, gratidão do outro, né? Ou tentando ajudar o outro, quando você faz isso hoje, você ajuda os outros muito mais, sabia? Porque quando você realiza, a Rainha de Paus, ela é inspiradora, porque ela está realizando o caminho dela através dos próprios meios, e quando os outros veem ela fazendo, falam, poxa, então por que eu também não posso, né? Olha que bonito ela superando tudo, né? Superando o gelo com a própria luz e iluminando o próprio caminho. Se ela dá conta de fazer, talvez eu também possa. Yuli é o momento de renascer a esperança para você, de que você é muito mais do que aquilo que você está vivendo, você merece muito mais, e você vai alcançar pelos seus próprios esforços. Mas para isso precisa desistir de carregar o peso do outro, o peso de uma situação. De ser salvadora para alguém. Olha, o 5 de copas. Esse é o momento em que Psique, lá no mito grego, Eros e Psique, é o momento em que ela descobre a verdade, ela coloca uma luz sobre o outro, sobre Eros. Eu vou ter que contar isso aqui para você rapidinho, olha. Esse é o momento, deixa eu ver aqui, é o As de Paus, outro As, tá vendo? Começar algo, você faz com que outras pessoas, especialmente um parceiro ou um ex-parceiro amoroso, um amigo, um filho, um atual parceiro, essa pessoa se renova e volta a trabalhar por si mesma quando se inspira em você fazendo isso por você mesmo. Por você mesmo. Mesmo que você seja homem aqui, você está sendo representado
pela Rainha de Paus. Aquela que acolhe, que se aquece na chama da lareira dos próprios sonhos, dos próprios projetos, e assim segue em frente. Linda mensagem de Uli, inclusive, tá? O 5 de copas, bom, o que acontece? Qual que é a urgência aqui? Que sino que foi esse que tocou, né? E realmente, ambas as cartas, elas mostram um momento de revelação. Um momento de, ó, do jeito que tá, não vai ficar mais. O 5 de copas mostra o momento em que Psique, eu contei essa historinha, tá lá no vídeo de apresentação do tarô mitológico, é outro link que eu vou deixar aqui na descrição, o review do tarô mitológico, porque esse é o momento específico em que Psique, que estava casada com Eros, ela coloca uma lâmpada, uma luz, né, nele, ele que vinha só à noite, ele se casou com ela, mas falou, ó, você nunca vai poder ver minha face, eu venho à noite, a gente fica junto, eu te dou tudo do bom e do melhor, e de manhã eu vou embora. Você promete que nunca vai querer ver minha face? Ela vai lá e prometo. Só que instigada pelas irmãs, pela própria curiosidade, uma bela noite, ela, e com medo dele ser um monstro, né, ela vai lá e coloca uma lâmpada, ele tá dormindo, ela coloca uma lâmpada e vê quem ele era. Ou seja, ela rompe com a interdição do outro, do Eros, né? Você descobriu, ou tá para descobrir, uma verdade sobre as reais intenções e motivações de uma pessoa, um parceiro amoroso, um pai, uma pessoa de energia yang, não necessariamente um homem, mas uma pessoa de energia yang que impôs algum limite para a relação. Falou, olha, dessa forma aqui não pode ser. E você, por muito tempo, aceitou, ou de alguma forma tentou negociar com isso, com essa condição que o outro colocou. Mas o fato é que essa condição, ela estava impedindo você de exercer com liberdade, de perseverar em algo para você, entende? É como se está se rompendo aqui um lugar de obediência às condições que o outro impõe. E que é a experiência do perdão e da gratidão também, né? Vamos lá. Se você fez algo, né, deu algo numa relação e o que recebeu foi ingratidão ou traição ou algo menos do que você esperava, o outro está dando as cartas. Se você permanece nessa relação, você está aceitando o que o outro está dando, né? Ou deu. E às vezes você até já se afastou, mas se você permanece na mágoa, no ressentimento, lembrando daquilo ali, deixando que aquela história te determine de alguma forma, você também está permanecendo ali na escuridão do que aconteceu. A revelação que vem, ou é a revelação, se você ainda está em contato com essa pessoa ou grupo, né, que te frustrou, a revelação é, tá, então por que você não bota essa luz aí, escancara a verdade e vai embora, já que não te serve, já que é pouco para você? E se você já foi embora dessa situação, mas continua, persevera aí na mágoa, no ressentimento, lembrando daquilo, deixando que aquilo te limite, coloque luz nisso. Porque está limitando o quê? A expressão da sua vontade, do seu desejo, do seu tesão de viver e de se aventurar em novas relações, novos lugares. Quantas pessoas, né, não abandonam uma relação ou uma situação difícil, uma situação que foi frustrante, mas aquela situação permanece viva na mente, e aí é ela que determina, né, para quem você se abre ou não, que oportunidades você aceita ou não. Um exemplo que aparece muito na minha mesa de cartomancia, fulano me magoou, e aí agora todo mundo que parece com fulano e chega a mim, eu já nego de cara. Bom, então aquela história continua te limitando, né? Te impedindo. Talvez aquela pessoa pareça com características semelhantes, superficialmente, mas é diferente. E aí você tá se impedindo. Os traumas, né? Traumas. Resumindo, eu tô vendo aqui que para você perseverar, porque pode ser que você sinta que tá no auge de um trauma, no auge de uma confusão ou de não saber o que fazer numa relação. Mas é nesse momento de Yuli que renasce a chama da sua vontade. É como se essa chama começasse a iluminar toda a sombra, né, toda a escuridão desse trauma, dessa dor, dessa situação insatisfatória. E ela fala, mas então o que ganha força aqui é o que você pode fazer para mudar essa situação, para sair dessa situação. Eu vejo pessoas saindo, abandonando, tá vendo? Indo embora.
com gratidão, que é a melhor forma de ir embora, né? É a melhor forma, inclusive, de não gerar trauma numa situação em que eu fui frustrada, me sinto frustrada em relação a alguém ou um contexto. Bom, o que eu aprendi disso tudo? Qual que foi o lado útil e os lados não tão úteis assim, inúteis? Gratidão tem muito mais a ver com fazer uma análise racional aqui, né, alinhando mente e coração, não é mental. Razão é o encontro perfeito, equilibrado, harmonioso entre mente e coração. Muita gente por aí acha que razão é mente, né? Não. Então, no meio do caminho entre a mente e o coração, analisando seus sentimentos, você é capaz de perceber perdas, ganhos, aprendizados. E aí a situação, de novo, é uma situação que aconteceu para você aprender, para você crescer. Não sei se para isso, mas em que é possível aprender e crescer, por mais difícil que tenha sido. E aí você ganha domínio de novo. Não é mais uma situação que te aconteceu e te vitimou e te tirou dos trilhos apenas. É uma situação que você começa a pegar ela com a mão e falar, bom, mas e o que eu tô aprendendo com isso tudo? Daqui, desse ponto, como que eu posso seguir em frente? Às vezes vai ser meio, né, mancando, mas é possível seguir em frente, vai seguir em frente. Até porque tem um caminho novo, tá? Se abrindo. Em breve você vai ver, agora ainda não, porque agora ainda é hora de dar esse tchau final, grato, consciente e seguir em frente. Parar de carregar as sombras do passado ou do que ainda está presente que você sabe que precisa virar passado. Inspire-se nessa carta aqui, tá? Para fazer esse movimento. Ela está indicando ganhos, assim, em breve, sabe? Porque aqui temos Poseidon, né? Emergindo do mar. Olha que interessante. Quando a gente emerge, a gente sai de uma vida puramente emocional e emocionada, né? Em que a gente age e reage no mundo só com base em como a gente está se sentindo. Quando a gente consegue emergir disso, entrar no caminho da razão, no caminho mais pragmático, mais pé no chão. Lembrar que, em última instância, como você se sente é parte da sua realidade, mas não é o todo. Eu me sinto com uma autoestima péssima, eu não sinto que eu tenho valor. Bom, isso é parte da sua realidade, mas isso não é o todo da verdade. Essa balela que falam por aí, né, que tudo que está na nossa mente é o que rege a nossa realidade, influencia, mas não rege. Porque por menos autoestima que você tenha, vamos lá, se você é realmente bom em alguma coisa, você pode não confiar em você para isso, mas outras pessoas confiam. E às vezes até vão te dar oportunidades. E basta que você comece, coloque o primeiro pezinho, mesmo que não tão confiante assim ainda, mas poxa, o outro tá confiando que eu sou boa, que eu dou conta, então vou dar um voto de confiança, vou começar. É esse Poseidon trazendo a primeira moedinha, o as, um início de nova jornada na vida material, no trabalho, na sua capacidade de lidar com o mundo material, sabe? De ter prosperidade mesmo. Não tô falando só de profissão não, de tudo na vida, trocas. Quando a gente emerge do nosso mundo emocional, cessa um período de grande frustração, sofrimento emocional, de foco pelo menos nisso, a gente consegue ver o mundo material, ver né, a terra, os ciclos, né, a roda do ano, a vida acontecendo para além das nossas dores e amores. E aí abre-se um caminho novo. Em breve, daqui a algumas semanas, você vai perceber que vai estar mais pragmática, mais pé no chão, mais realizadora, realizador, menos sentimental e mais proativo na realização do que te, né, dá tesão, do seu fogo, da sua vontade no mundo. E você vai ver que vai ter diretamente a ver com você ter deixado para trás, definitivamente, essa história que por tanto tempo aí povoou seu mundo emocional, seu coração. Mas é preciso perseverar, tá? Esse é o principal recado aqui de Yuli para você. É preciso perseverar. Sugiro que você mantenha acesa nas noites dos próximos dias, né? Se fizer sentido aí para você, para sua espiritualidade, para sua fé, acenda velas.
A luz é um símbolo desse período grandioso, um símbolo grandioso desse período. Símbolo da consciência, de esclarecer uma situação. Pense que no fundo do mar, no fundo das águas, tudo é escuro e frio, né? Quando a gente se afunda demais nas nossas emoções, nos afetos, principalmente aqueles afetos frustrados, as mágoas, as dores, as tristezas da vida, lá é tudo muito frio e escuro, sem esperança. Então acenda velas, vela para o seu anjo da guarda, guias, divindades, entidades, o que fizer mais sentido para você, para o seu eu superior. Ah, Elisa, eu não sou de nenhuma dessas religiões. Bom, acende uma vela e fica olhando para ela. Perceba como o simples elemento fogo ali na sua frente já pode. Tem gente que medita, né, olhando para a chama da vela, já pode te inspirar, renovar, secar o excesso de águas, o excesso de mundo emocional. Isso é muito, muito poderoso, muito poderosa, tá? Eu tô vendo alguém que tem muito elemento fogo no mapa astral, mas que não tem usado, ou então que não tem tanto elemento fogo assim no mapa astral, não chegou a essa vida com muito elemento fogo, mas está numa jornada para desenvolvê-lo. E o fogo é o elemento do espírito, né? O que você quer, o seu espírito. É o fogo da intuição, da conexão espiritual, conexão com a vontade, com o tesão. E em geral, quando a gente fala, né, em alquimia, em magia, água e fogo são opostos complementares. Do que a gente está falando? Eu tô vendo você, inclusive, aqui exatamente no período de reequilibrar isso, né? Deixar de vibrar muito na água, magisticamente, e equilibrando com a chegada de mais fogo e terra. Terra, né? A terra é mais a consequência. A prosperidade, né? O fluxo maior de dar e receber, de trocas em relacionamentos novos, relacionamentos profissionais e tal, é o que virá mais para frente. Agora, o que vai te fazer chegar lá? Equilibrar, tirar um pouco do excesso de água, excesso de más águas, mágoas, dores, ou excesso de foco nos seus afetos. Às vezes você não tá com tantas dores assim, mas alguém que tá focando demais no dodói, sabe? Se tá satisfazendo minhas emoções, eu tô feliz e tá tudo fluindo. Agora, se não, basta uma coisinha, olha o mimo, basta uma coisinha que não tá do meu jeito, que eu azedo, paro de produzir, paro de ligar pro que eu gosto de fazer, que me dá tesão e vontade de realizar no mundo, e fico lá amargurada, né? Chantageando, fechada ali nas minhas emoções. Você tá saindo disso, sabe? E como que sai disso, né? Dentro da alquimia, dentro da magia. Todo um excesso de água, eu trago fogo. A água, ela foca muito, a água em nós, né? Nossos afetos, focam muito em como é que o outro tá nos afetando, como é que a sociedade, o mundo tá nos afetando. É o sentimentalismo. Quando você traz o fogo, você valoriza o quê? A sua vontade. Tá, isso é o que estão fazendo comigo, mas e o que eu quero fazer? Deixa eu parar de focar em responder ao mundo e ao que como estão lidando comigo, o que estão me dando em retorno ao que eu faço. Deixa eu focar em o que eu quero fazer, dar ao mundo, assim, sem esperar troca mesmo, sabe? O que me inspira só de estar fazendo? Como é que eu gosto de ser e estar no mundo? O que me faz sentir uma realeza natural, como uma leoa, como um leão? Isso vai secando o excesso de água. E é urgente, tá? É um movimento urgente aí de trazer clareza para suas relações, seja com os outros, seja com você mesmo, através da gratidão. Persevera, tá? Vai valer muito, muito a pena pelo que eu tô vendo aqui, de verdade. Bom, acredito que essa era a mensagem para o seu Yuli. Vou trazer aqui uma bruxa que pode te ajudar lá do nosso oráculo do Compêndio das Bruxas, para finalizar. Não ia fazer isso, mas intuí aqui que vai ser útil para vocês que estão me vendo. Aqui, ó, do nosso oráculo das bruxas, Compêndio das Bruxas, na verdade, eu vou pedir uma das bruxas ancestrais para te ajudar nessa saída da noite mais escura para a chegada da luz aí, desse fogo que vem e vai aquecer seus propósitos, sua caminhada, como a superar as dores. Essa. Olha que lindo!
a bruxa tecelã. E olha que legal, ela tá saindo do mar, tá vendo? Ela tá saindo dos excessos do mundo emocional, da conexão excessiva com as emoções do outro. Lembra que eu falei aqui também, né? De uma pessoa que tá tentando salvar uma situação, resolver uma situação, quando ela, na verdade, deve aprender o que tem que ser aprendido e dar a linha, ir embora, seguir seu caminho. É o que ela está fazendo. O mar é o oceano das emoções, né? É onde a gente compartilha afetos com outras pessoas. Afinal, todo rio corre para o mar. Cada rio são os afetos de cada uma de nós, simbolicamente, e o mar é onde todos e todas nós nos encontramos. É empatia, né? E tudo mais. Ela está saindo disso, está indo botar os pezinhos na terra e está olhando para o horizonte. O que que eu posso construir? Eu, indivíduo. Eu com meus desejos, com a minha força de vontade. O que que eu posso tecer? O tecer, o fazer, né? O tecido, a arte de tecer é uma arte milenar das bruxas, né? E é simbólica demais. Você pega com as suas mãos um fio lá criado, né, por elementos da natureza e você cria algo com as suas próprias mãos. Resumindo, a bruxa tecelã vai te ajudar a ser um pouco menos resultado das relações, do que as pessoas têm feito com você, ou do que você é capaz de fazer pelos outros, e um pouco mais individual, ser aquilo que você faz do seu mundo e com os elementos que você tem ao seu dispor, ao seu redor. Incrível. Ganho de autonomia aqui. É isso que Yuli tem trazido e vem trazendo agora, tá bom? Então, conte com a bruxa tecelã para te ajudar nesse movimento todo. Agradeço muito se você esteve aqui até então. Deixa nos comentários se fez sentido ou não, como fez aí o seu oráculo de Yuli. E aí a gente se vê nos próximos oráculos, tá bom? Tchau, tchau. Olá, você que escolheu o nosso caminho vermelho hoje, o caminho da Ágata de Fogo, para receber um oráculo de Yuli, um oráculo do solstício de inverno, para nós que celebramos aí a roda do ano, como uma forma de organizar nossa potência, nossas almas, no sentido que caminha junto com a mãe natureza e não contra ela, né? E aí quando a gente faz isso, a gente se empodera cada vez mais, nossas ações ganham um plus de energia, digamos assim, porque caminham junto com as tendências aí da própria natureza de que a gente faz parte. Eu tô falando tudo isso não é à toa, né? Você escolheu o caminho vermelho da magia, da bruxaria, e esse caminho está relacionado é chamado também de caminho sanguíneo, né? É o caminho da vontade, sabe aquela expressão? Dar o sangue por algo, né? É o caminho da bruxaria que fala daquelas magias de vitalidade, de desejo, de atrair aquilo que a gente deseja no mundo. Então, vamos entender melhor? Vamos ver a carta que você escolheu. Qual será a mensagem das bruxas anciãs para o seu Yuli? Como vivenciar da melhor forma o período de Yuli? Solstício de inverno. Bom, ok, você tirou o visco aqui. O visco é uma planta muito mágica, tá? É uma versão, né? Um tipo de visco aqui mais comum no nosso país seria a erva de passarinho. Né? E o que essas plantas têm em comum? Elas são plantas aéreas, ou seja, o visco, né, e a erva de passarinho são muito sagrados e especialmente sagrados para os povos celtas, os druidas, né, seus sábios, aí, os sábios anciãos e anciãs, druidas e druidesas da cultura celta, que são os povos da terra, né, lá da Europa Ocidental. Para eles, essas plantas, o visco, a erva de passarinho, são muito sagradas, porque, não sei se você já viu essa planta, né? Ela não nasce da terra. Ela é uma planta que as raízes dela nunca tocam o chão, né? Ela é semi-parasitária, ou seja, passarinhos, e por isso o nome dela aqui no Brasil é erva de passarinho, passarinhos comem as sementinhas brancas, os frutinhos brancos dela, e espalham as sementes pelo ar, né? Essas sementes vão pousar aí nos galhos das árvores e dali, dos galhos das árvores, vai nascer o visco, vai nascer a erva de passarinho, inclusive, se a gente não toma cuidado, né? Se ela cresce demais, inclusive ela pode matar a árvore que a está hospedando.
Então ela é tida como uma planta sagrada, né? Os druidas antigos diziam que ela não vem do céu nem da terra, ela está no meio do caminho, né? Então ela estaria ali, viria do plano do invisível. A gente está falando de uma erva muito mágica quando você tira a carta do visco aqui. Algo que você quer realizar no mundo, né, que você quer dar o sangue, ou já está dando sangue para realizar, colocando toda a sua energia, opa, sua vitalidade, me parece que é algo que vem do sagrado, tá? Tem um chamado aqui para você valorizar a presença do sagrado nas suas realizações cotidianas, a importância do sagrado. Se você não acredita, não tem fé, não tem um caminho espiritual que faça sentido aí para você, mesmo que seja fora de templos, de covens, de igrejas, né? Um caminho só seu, uma doutrina só sua, fora de religiões. Se você não acredita em nada, né? Dificilmente acho que você estaria aqui, mas caso você esteja no mínimo duvidando da sua fé, saiba que o visco é essa lembrança de que aparentes milagres acontecem na natureza, né? Olha, parece um milagre uma plantinha do nada, né, sem raízes no solo, começar a crescer e dar frutos no alto do galho de outra. Mas se a gente aprofunda, né, na sabedoria da natureza, a gente entende o fluxo dela, o fluxo de vida dela. Então, prepare-se aí para vivenciar, se é que você já não está vivenciando, fenômenos, situações que a princípio parecem inexplicáveis, mas que são um símbolo de grande sorte. O visco, inclusive, é prática. Ele é parte das tradições de Natal lá do Hemisfério Norte. Para quem não viu o início, ou para quem não ouviu o nosso podcast sobre Uli, que saiu na nossa nova temporada do Ninho das Serpentes, o Yule é o Natal, né, dos antigos, enfim, na verdade, a Igreja Católica, ela se apropriou desse festival que sempre acontecia no fim de dezembro, festival pagão de várias culturas lá da Europa e que celebravam a vitória da luz, o retorno da luz depois da noite mais longa do ano e mais escura, que é a noite do solstício de inverno. Os dias começam a se tornar lentamente mais longos, a luz renasce, né? Então, o visco é um dos principais símbolos dessa festa. Até hoje, no Natal, lá do Hemisfério Norte, há uma tradição de se beijar sob o visco, né? E aí você atrai bênçãos sagradas, símbolo do sagrado, que é, né, do incognoscível, do mistério, do desconhecido do sagrado, que o visco é, que a erva de passarinho é. Então, ela vai simbolizar e trazer, né, paz, harmonia, bênçãos do outro lado do mundo, do lado do desconhecido, do outro lado do véu, para você, para uma relação. É típico que as pessoas pendurem viscos, né, mas aí tem que ter um jeito apropriado de colher ele. Ele nunca pode tocar o chão, já que ele não nasceu do chão, né? E aí ele protege a sua casa. Tem gente que mantém um raminho de visco pendurado em casa o ano inteiro. E aí quando chega o solstício de inverno, Natal e Ule, queima ele, né, para purificar, para banir as energias que foram filtradas ali ao longo do ano pelo visco e pendura um novo. Bom, mas o seu recado de Yule, ele está relacionado a você atrair as bênçãos do sagrado para algo que você está construindo aí. Reconhecer a existência do sagrado, como é que o sagrado influencia, sabe? Nos seus objetivos aí, nas suas relações, naquilo que você está construindo para você. Vamos entender melhor. Nosso oráculo de Uli, que as anciãs bruxas nos orientem, a egrégora da roda do ano. Qual é o conselho aqui perfeito para você viver da melhor forma as energias de Uli? Espere bênçãos, tá? A primeira coisa que eu ouço aqui com você tirando uma planta tão sagrada, tão mágica, logo de cara, né? Aguarde bênçãos aí chegando na sua vida a partir da chegada do inverno. Claro que esse vídeo tem recados, ele é atemporal, então mesmo que você não esteja nessas estações de que eu tô falando, saiba que no momento em que você tá aí, em breve parece que bênçãos vindas não se sabe de onde, aquela bênção inesperada, aquele golpe de sorte, tende a te alcançar aí nos próximos dias, semanas. Vamos entender melhor como, porquê. Olha a carta da tempestade. E eu ouço, né? Depois da tempestade vem a bonança.
Uhum. Mudanças sem sombra de dúvida. Mudanças talvez que orientam mais a sua vida para o sagrado, que chamam, tempestades na vida, né? Tempestade aqui não necessariamente é algo ruim, tá? Uma grande mudança, algo que faz muito barulho. Muda sua rotina, a ordem das coisas. E esse algo que vai acontecer, aconteceu ou em breve acontecerá, é para evidenciar para você a existência do sagrado. Olha, o galho de Iule. Olha, a sua leitura tá cheia de tradições aqui. Já expliquei a tradição do visco de Iule. Agora eu vou falar rapidinho sobre o tronco de Iule. Esse tronco, ele é muito sagrado, sabe? Ele vai decorando o centro das mesas de Natal, de Iule, né? Ele é uma madeira que vai ser depois queimada para purificar o ambiente. E ele fala da gente comungando com a natureza. Ele é o grande símbolo, sabe, da comunhão com a natureza. Então pensa aqui, temos um galho cortado, ou seja, a vida que foi embora, a vida que foi ceifada, né? Ou a tempestade que chegou e cortou algo. E aí a gente vai lá e decora com cogumelos, com plantinhas, com velas, né? As velas são um símbolo muito importante de Iule, porque é a luz que retorna. É. Vou dar uma olhadinha aqui. É isso mesmo, eu estava retomando ali o significado de Iule, mas o fato do galho, né, de Iule, o fato é que ele é um símbolo da realização dos nossos desejos. É essa realização que chega após a destruição do velho, do que já morreu. Mais um símbolo, então, da realização de desejos, tá? Tem um desejo seu para ser realizado após o solstício de inverno. A medicina do esquilo, era algum desejo que estava guardado. O esquilo é aquele animalzinho que tem a habilidade de guardar avelãs para mais tarde, né? Ele colhe sementes, coleta as sementes, se alimenta, mas ele guarda, né? Ele tem até uma bochechinha, lembra muito hamster. Ele guarda as sementes e ele pode enterrar em algum lugar para buscar depois, e aí às vezes ele não busca, muitas vezes ele não busca, e aquelas sementes vão se tornar novas árvores. Olha, ele plantando algo onde ele nem imagina. Meu querido, minha querida, tem uma ótima notícia aqui das anciãs para o seu Iule, tá? O período de inverno vai marcar para você algum momento em que você vai perceber que algo que você tinha plantado e esquecido, né, uma sementinha que você plantou e esqueceu, nem estava lembrando mais que aquilo poderia dar um bom resultado, vai vir trazendo bem-aventurança. Assim como as sementinhas que o esquilo guardou e seguiu em frente, elas vão gerar uma árvore gigantesca lá, né? Ah, e mais, tá? Essa benesse, essa bênção, essa sorte que vai vir para você tem a ver com merecimento. Querendo ou não, pensa bem, o esquilo, ele fez um bem para a natureza, ele plantou uma arvorezinha, né? Mas talvez ele nunca mais nem volte lá. Esqueceu que plantou aquelas sementes, foi embora e sabe aquele bem que a gente faz e que é desinteressado? A gente nem olha para trás para ficar olhando e se vangloriando, né? Olha o bem que eu fiz para fulano, para fulana. É disso que a gente está falando aqui. Você tem um mérito, resumindo, tem um mérito aí que vai te alcançar na forma de uma bênção. E esse mérito está relacionado com você, com o bem que você fez e nem olhou para trás, não esperou retorno por aquilo, um retorno egoísta, ou um retorno que fizesse bem para o seu ego. Olha, tocando o sino e não vai demorar, tá? Já tá chegando aí. Essa aqui é a carta do aviso. Um aviso de certa forma urgente. Ring the bell to cast them out. Ring the bell and dance about. Alegrias, olha. Dança, felicidade chegando até você. Que bacana. E a sensação aqui é: o pior já passou, sabe? O pior já passou. O pior já passou. O período de tensão, de ter que perseverar, interessante, aqui parece um momento posterior, um momento que vem logo depois do pessoal lá que escolheu o caminho branco, né?
Lá ainda há necessidade de perseverar, e aqui é pelo trabalho bem feito e desinteressado que um sucesso chega. Ornamentos, é isso mesmo, agora é hora de festejar. Embelezar, festejar, que legal. Muito bacana, uma ótima notícia aqui para quem escolheu o nosso caminho vermelho, tá? Caminho vermelho da bruxaria, então, vem trazer. Você soube fazer mudanças, você soube dançar com as mudanças, é o que eu percebo. Você aceitou a presença do sagrado, isso aqui é alguém que andou dando um voto de confiança, de fé, sabe? Fé na vida, fé em Deus, fé, seja em que panteão, em que mitologia, doutrina você acreditar. A gente sabe que aqui na bruxaria a gente está para além, né, dessas religiões, doutrinas, enfim. Elas são todas formas de explicar um mesmo grande mistério. E é interessante, você saiu aqui com 2 elementos da bruxaria muito marcantes. Talvez você seja, né, um bruxo, uma bruxa, alguém que vivencia a espiritualidade, reconhecendo que todas as religiões, as doutrinas, os caminhos que existem por aí, né? Umbanda, quimbanda, espiritismo, catolicismo, protestantismo, são formas diferentes de contar uma mesma história, que é a história da relação do ser humano com a própria natureza, com a natureza ao redor, às vezes a natureza cósmica do universo, às vezes a natureza mais imediata do dia a dia, das estações da roda do ano, do pé na terra. Você com certeza é alguém de espiritualidade livre, tá? Ou pelo menos que tem uma enorme tendência a isso. Talvez você siga, sim, uma religião, uma doutrina específica, mas você sabe que aquela tem essa consciência, né? Isso aqui é só uma das formas de contar a história da relação do ser humano com o divino. Uma das possíveis formas. Eu não preciso me restringir a isso, né? O sagrado não se restringe a isso. E olha, parabéns, acho que esse é o seu grande mérito, sabia? Porque dessa forma você se coloca fora das disputas, né? Das disputas entre religiões, ou de certa forma, da disputa interna, né? Quantas pessoas gastam muito tempo, perdem muito tempo na vida tentando escolher a religião perfeita ou o caminho espiritual perfeito. Ah, esse é melhor do que aquele, né? Você me parece alguém que de fato superou isso e está vivenciando a essência que é uma só, una, e que está por trás de todos esses caminhos, de alguma forma. Eu costumo dizer que, em geral, se você considera uma religião, uma doutrina ruim, é porque você só entrou em contato com péssimos devotas desse caminho. Nenhum caminho espiritual nasce bom ou ruim, sabe? Em geral, eles nascem verdadeiros. Eles nascem de uma forma autêntica de explicar, de contar a história da relação do humano com o transcendente, com o metafísico. Você me parece alguém que tem um contato muito grande com essa verdade. Eu não estaria falando disso aqui se não fosse, né? E é daí que vem o seu mérito para receber essas bênçãos que estão chegando. Aquela pessoa que planta bondade, no mínimo, né? Mesmo que você não se identifique com tudo isso que eu falei, no mínimo tem aí em você aquela consciência, e não só a consciência, mas o exercer dessa consciência de fazer o bem sem olhar a quem, sabe? Deixa eu entender melhor sua leitura. 3 cartas aqui do tarô mitológico, vamos a ele. Esse tarô tão próximo das bruxarias brasileiras, né? Fez um sucesso danado lá nos anos 90. Vamos lá. O 5 de ouros. Olha, parece que essa bênção tem a ver com finanças, tá? Vida financeira. O sol, uau, o sol, retorno da luz. Meu querido, minha querida, esse aqui é exatamente o sabá do retorno da luz, né?
Eu sugiro fortemente para todo mundo que veio a esse oráculo, mas para você em especial, que escolheu o caminho vermelho, eu sugiro que você vá ouvir o nosso podcast. O podcast em que eu expliquei sobre Uli. Você vai entender bem melhor isso que eu vou falar agora brevemente, que é a ideia de que o solstício de inverno, ele era contado pelos povos pagãos da Europa como a vitória do rei do carvalho sobre o rei do azevinho. Que é isso? O rei do azevinho era o rei da metade escura do ano. Era uma força masculina, né, a força masculina ativa na natureza, responsável pelo período de escuridão. E o rei do carvalho é aquele responsável pela outra metade do ano, né? Ele é o rei do sol, o rei da iluminação, o rei solar. Então, é na noite do solstício de inverno que eles travam essa batalha ancestral e o rei do carvalho vence o rei do azevinho. É a vitória da consciência iluminada sobre os medos da consciência obscurecida. É a vitória da consciência sobre a inconsciência. Por algum motivo, o seu Sabá de Yuli, ele traz essa característica de te ajudar a receber os retornos do investimento que você fez em iluminar. Você deve ter passado, ainda mais com essa tempestade aqui, os 5 de ouros, talvez você tenha passado por processo terapêutico ou por situações aí da sua vida recentes que te mostraram a sua pequenez e a sua grandeza. O 5 de ouros é uma carta que nesse tarô em específico mostra Dédalo fugindo depois de cometer um pecado, depois de matar o sobrinho por inveja dos dons e talentos dele. Então, é a carta que mostra a gente reconhecendo com humildade os nossos limites, os defeitos, se reconhecendo como alguém que tem luz, né, mas também tem sombras, porque o Dédalo, antes de tudo, ele era um artífice, né, um artesão muito poderoso, muito bom de serviço. Mas aqui ele reconhece, olha só, o sol com 5 de ouros, né? O deus Apolo traz a clareza sobre os defeitos, os erros. Isso aqui, essa é a leitura de alguém que andou fazendo boa parte do trabalho de olhar para a própria sombra, de autoconhecimento, a parte mais dura, né? E com a carta da tempestade, talvez você tenha passado pelo que a gente chama no esoterismo de a noite escura da alma, né? Olha, e tudo isso trazendo muita força. Para alguns, como essa é uma leitura coletiva, né? Para alguns isso aqui vai simbolizar você alcançando uma potência enorme de realização, por isso que vem uma benesse, a satisfação de um desejo, algo que você nem esperava receber e você recebe. Pode ser algo material, né? Então, algum golpe de sorte, um ganho na loteria, algo que vem do incognoscível, né? Algo que vem do desconhecido e te alcança e é benéfico, um presente dos céus, um presente do sagrado. Pode ser algo para alguns aqui material mesmo, né? Um ganho financeiro, uma oportunidade profissional, um relacionamento que chega e você não esperava, bacana, né? Algo que vem como uma celebração depois desse período difícil aqui de autoconhecimento e autoaprimoramento. Lógico que isso aqui vai voltar, né? A vida é cíclica, então não estou dizendo que você chegou à perfeição. Você passou por um patamar, você superou uma etapa. Agora está na hora de relaxar, receber ganhos, alcançar, conquistar novas coisas e depois isso aqui volta, né? A vida é cíclica, mas aí volta de um outro jeito, com você mais experiente, mais sagaz, se conhecendo mais. Então, como eu dizia, para alguns, esse ganho aqui é um ganho de algo material, algo que chega, uma conquista que chega, né? Para outras, o que vai acontecer é você liberando energia, você se sentindo após, né? Quanto mais o sol vai, os dias vão se tornando mais longos que as noites, né? Que é esse o processo agora até a primavera, depois do solstício de inverno, o pior já passou, a gente já passou pela etapa em que a gente estava. As noites estavam ficando maiores, né? O período de frio e escuridão estava ficando maior e o período do dia, né? De calor estava ficando menor. A partir do solstício de inverno, o que acontece é o inverso.
né? A gente chega ao ápice da noite mais longa e aí as noites começam a ficar mais curtas e o sol começa a se expandir. O tempo de dia começa a se expandir. E com isso vai se expandindo a sua força. Essa é a carta de Hércules. Então você vai se tornando cada vez mais potente, sentindo a sua vitalidade aumentar. Pessoas aí que passaram por períodos mais doentinhos, adoecimentos, falta de vitalidade, vitimismo, autopiedade. A luz, a chegada da luz, olha como tá bonita a leitura, né? De um lado, a tempestade, a dificuldade, o reconhecimento das limitações, a partir do momento da noite de Iule. Inclusive, uma coisa bacana para você fazer seria aquele ritual de purificação, de queimar o que não serve mais, porque o galho, né, o galho de Iule, que é o símbolo, um dos símbolos desse sabá, ele é queimado para que a gente possa purificar, finalizar o passado e se abrir para um futuro. Caso você queira, né, fazer aquela limpeza no armário, jogar fora cartas, papéis, né, queimar tudo isso, tudo que você não quer mais na sua vida. Símbolos de escassez, de falta, de minoridade, de vitimismo, de momentos difíceis e de limitação que você passou, porque olha só, o marco central aqui é a luz, a chegada de Apolo, da luz, do sol, da clareza, e após isso, crescimento e benesses inesperadas, mas que você plantou. É aquela coisa, você estava plantando uma coisa boa que ia chegar na sua vida e você nem sabia. Essa vai ser a sensação que você vai ter em breve. Muito bacana. Um incremento da coragem, da vitalidade, da energia, da estratégia, da capacidade. Força não é só força bruta aqui, né? Lá nos 12 trabalhos de Hércules, o mais interessante é que força física mesmo, apesar de ser considerado um grande herói muito forte, mas força física mesmo ele não usa em quase nenhum dos 12 trabalhos, né? Ele usa estratégia, mente clara, então você vai experimentar clareza mental cada vez mais, a capacidade de entrar nas suas profundezas e matar o leão do ego, da ira, ter mais domínio das suas emoções, principalmente de emoções explosivas, quem andou aí fazendo coisas de que se arrependeu por causa de uma energia bélica, agressiva, ou que se escondia, né? Tem dois polos opostos aqui. Talvez você guardava muita energia de ira, de raiva, tornava ela autodestrutiva. Para outros não, destruía mesmo relações, andou tocando fogo aí em algumas situações. O que vem por aí é mais domínio dessa sua força vital e o uso estratégico dela para alcançar o que você deseja. Um ganho de agilidade, sangue, né? Energia perante a vida. Capacidade, porque não é só energia, entendem o que eu quero dizer, né? Não basta ser forte para conseguir o que você quer, você tem que ser forte e ao mesmo tempo ter clareza mental, estratégia, saber quando e como utilizar essa força e com quem. E é isso que você está ganhando, tá? Não um ganho apenas de presente, mas um mérito, o sagrado te alcançando. Sabe aquela pessoa que em breve vai se sentir, e as pessoas ao redor vão perceber também, que ela é tocada pelo divino. Talvez até por isso o chamado desde o início para proteção, né? O visco, a erva de passarinho, pendurar um raminho na sua casa, ou, né? Isso é só um símbolo, dependendo aí da sua forma de experimentar, de vivenciar a espiritualidade, a religiosidade, use aí as ferramentas que você conhece de proteção, porque uma pessoa assim chama muita atenção, né? A gente não pode esquecer que aqui temos um herói, alguém que está ganhando coisas que parece que caíram do céu. A pessoa, na verdade, plantou, ela fez a parte dela, mas para as pessoas ao redor pode parecer que você está ganhando do nada, né? Podem questionar seu merecimento. Então, para evitar, né, o tal do mal de ojo, o mal de olhos, a inveja, se cuide, tome banhos de ervas, faça suas orações, mantenha o cuidado com o sagrado aí, tá? Mas é isso, uma leitura muito legal aqui, de abertura mesmo. Vamos ver, vamos fechar com uma bruxa do compêndio. Vou pegar aqui as cartas do Oráculo das Bruxas do Compêndio, de todas as bruxas que compõem aí o nosso compêndio, nosso conselho de anciãs, né? Qual é aquela que pode te acompanhar nesse período pós-solstício de Iule?
para te orientar nessa realização toda, dizer a melhor postura que você deve ter para tirar o melhor, né, das situações que virão. Qual é ela? Olha, aquela que preserva. Isso, preserve-se, sabe? Cuide-se. Aquela que preserva, ela tem um recado muito interessante que é quem cuida sempre tem, né? Então, no momento em que você receber a bênção, aquilo de bom que virá até você, faz uma reserva, não gasta tudo de uma vez só se for dinheiro, né? Use do dinheiro para gerar ainda mais dinheiro, use da oportunidade para gerar ainda mais oportunidade, não esgote aquilo que virá para você como um presente, como um retorno positivo, tá? Dos seus esforços. Quem preserva sempre tem é aquela ideia de ser alguém que não esbanja, mas que inteligentemente, lembra que eu falei, né? Ter estratégia de como usar sua vitalidade, seus ganhos, inteligentemente usa aquilo que ganha como uma forma de ampliar ainda mais. Sejam posses materiais, sejam contatos bacanas, sejam oportunidades, tá bom? Muito legal. Transformação, tá vendo? Olha só, 2 símbolos aqui, a tempestade e a borboleta. Ambas estão associadas ao orixá Yansan, aqui nas mitologias iorubanas, né? Que estão presentes nas umbandas, nos candomblés. Tem algo aqui de um empoderamento grande de alguém. Eu vejo alguém que era explosivo, ou que era muito à mercê das próprias emoções, colhendo os louros de um longo período de aprender autodomínio, aprender como usar suas potências, sabe, em seu benefício e não contra si. Mais dono, mais dona de si mesmo, de si mesma. Olha o olhar dessa mulher como tem poder, né? Ela é uma lady por fora. Poderia até ser considerada frágil, né? Mas olha só, tem um passarinho com uma chave na boca. Ela ganhou a chave de quando e como liberar seu olhar feroz, sua ferocidade. Ela não libera a qualquer momento, é só ser cutucada que ela vai lá e né, mostra quem ela é, demonstra reativamente, reagindo ao outro, mostra o que o outro quer que ela mostre. Não. Aqui temos alguém no domínio dos próprios poderes, que tem as chaves. É ela quem abre e fecha as portinhas da ira, da expressão do desejo, da vontade, da sexualidade. Não é com base no que o outro faz que ela escolhe, é ela quem escolhe quando e como usar dos seus poderes. Muito legal. Empoderamento tremendo aqui, fico muito feliz por você. Espero que a leitura tenha feito sentido. Um ótimo Iule é o que eu desejo. Que a luz se expanda cada vez mais a partir do solstício de inverno na sua vida, que é o que parece que vai acontecer mesmo. E muito sucesso e ó, proteja-se nesse sucesso todo, tá bom? É isso, a gente se vê nos próximos oráculos. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje o caminho negro da bruxaria, da magia, representado aqui com a obsidiana negra. É sempre bom lembrar, quando eu falo desse caminho, que ele nada tem a ver com o que se chama aí popularmente, né, de magia branca, magia negra, nada disso, magia para o bem ou magia para o mal. Aqui a gente está falando de magias e temas, né, oraculares, que vão tratar daquilo que está na sombra, no inconsciente, na parte que hoje está mais escura aí para você, que você não está percebendo, não está vendo. Eu espero poder trazer uma luzinha aí dentro disso, para ajudar você a tomar as melhores decisões em seu benefício. Então vamos lá? A carta que você escolheu é essa aqui. Nós temos a estrela. Por falar em iluminar, né? Por falar em trazer consciência e clareza, a estrela é um símbolo ancestral. A ideia da estrela guia, daquilo que ilumina, aquilo que aponta o caminho, a direção para a luz, né? A luz como um símbolo do que é consciente, do que traz vida, né, do que é vital, afinal, algo fundamental para a vida na Terra é o Sol, a luz, o calor, tudo isso representado aqui pela estrela. O Sol, afinal, é a nossa estrela maior aqui no nosso sistema solar, né? Então, aqui a gente vai falar de iluminar aspectos importantes. Como hoje o que a gente tem é um oráculo de Iule, né, esse sabá do solstício de inverno,
Nesse momento, o chamado é para que, de alguma forma, você permita que esse momento clareie e guie você em algum aspecto da vida que você buscou muito conhecer, querendo ou não, o que a gente tem aqui embaixo é uma floresta, né? Nos contos de fada, que são permanências aí de contos folclóricos que trazem a sabedoria dos povos mais antigos sobre a Terra lá na Europa. Nos contos de fada sempre tem uma jornada pela floresta, não é isso? E é ali que vai se dar lá toda a narrativa em que o herói confronta os seus medos, né, externos, depois internos, e aí ele amadurece, passa por um rito de passagem, o herói ou a heroína. Então aqui embaixo a gente tem uma floresta e uma estrela lá no topo. Não é à toa que isso aqui representa nosso pinheiro de Natal, né? Para quem não viu a introdução. Iule é o sabá que lá na Europa vai ser tornado pela Igreja Católica a festividade do Natal, né? Porque ele acontece, o solstício de inverno, lá na Europa ele acontece no fim de dezembro. Então, não é à toa que a gente tem o pinheiro, a ideia de superar dificuldades, né, de passar pela floresta da vida, as mortes e renascimentos que compõem aí a relação com a natureza, e lá no topo o que a gente tem é uma estrela, o que a gente tem é a ideia de algo que guia, que ilumina e clareia toda essa jornada, né, que todos e todas nós vivemos aqui. Muitas vezes a gente esquece que é parte da natureza, né? Ainda mais hoje em dia. Nós, pessoas vivendo aí pelas cidades, né? Em vidas muito urbanas. Mas nós estamos sim, né? Sujeitos e sujeitas. Acho que as mudanças climáticas têm deixado isso cada vez mais claro também. A gente também está sujeito aos movimentos da grande mãe natureza, de morte, de renascimento, né? De vida. Ora caça, ora caçador. Tem algo a ser iluminado aí na sua experiência, então. Algo a ser clareado, já entendemos. Talvez uma jornada aí, algo que você está tentando concluir há muito tempo, que você está seguindo, né, passinho a passinho, como quem sobe aqui o pinheiro, né? Pode imaginar que é uma pirâmide e alguém que está passando por níveis diferentes até chegar lá no topo, sendo guiado pela luz lá da estrela no alto. A estrela é uma esperança também, talvez você esteja aí com alguma esperança de realizar algo, esteja cumprindo o seu caminho, né, fazendo a sua parte para chegar lá, mas ainda não sabe se vai conseguir chegar. Vamos entender melhor? Vou pegar aqui mais umas cartas desse que é o Oráculo de Iule. Achei ele tão bonito. Opa! Então, as anciãs, o que as anciãs, o compêndio das bruxas, do conselho das bruxas, têm a dizer para você que escolheu hoje o caminho negro para um oráculo de Iule, o sabá do retorno da luz depois da noite mais longa e mais escura do ano. O que as bruxas têm a dizer sobre esse seu objetivo, isso que você tem esperança de alcançar? Se quiser, pense aí agora, se já não te veio à mente. O que é isso que você pode estar com muita esperança de alcançar nesse momento da vida? Seja um objetivo amoroso, profissional, espiritual, familiar. Vai variar de pessoa para pessoa. Ringing the Bells, olha só. Essa carta ela apareceu em todos os nossos caminhos hoje. Então, para quem sentiu a intuição, para quem sentiu, tá? Não é para fazer só porque eu tô falando, não. Para quem sentiu a intuição de ouvir todas as mensagens hoje, filtrar, claro, aquilo que serve ou não para o seu momento, né? Através da intuição. Mas quem sentiu que deve ouvir todas as mensagens, aqui temos uma confirmação. Tem um fio mesmo, tá? Que tá unindo todas as leituras. E esse fio é o fio da urgência. O que eu tô entendendo é que, porque essa é uma carta, né, de ó, os sinos já estão tocando, daqui a pouco é hora das coisas mudarem, né? Dance com as mudanças. Então eu acredito que aquilo de que a gente está falando nesse oráculo tende a acontecer de forma rápida para todos e todas, ou para pelo menos a maioria das pessoas que chegarem aqui, tá? Não deve demorar muito a você perceber no seu dia a dia aquilo de que eu tô falando aqui e que se aplica à sua realidade. Vamos ver a floresta. Olha, eu falei da floresta ali, né? De novo a floresta. E só a sombra de uma bruxa aqui, tá vendo? O caminho negro sempre surpreendendo, né? O que a gente tem, então, uma conversa com a sua sombra, com aquilo que está oculto em você. Então, antes de mais nada, antes de continuar, eu vou te convidar
mesmo que você não se veja imediatamente naquilo que eu tô falando, vou falar, eu vou te convidar para refletir um pouquinho, talvez até para esperar um dia ou dois e ouvir de novo, tá? Porque pode haver aí muita resistência. A gente vai falar de coisas que estão muito à sombra. É isso que essa bruxa tá falando aqui para mim, né? Essa sombra entrando na floresta. Dependendo dos desafios que você está enfrentando para chegar ao seu objetivo ou vai enfrentar, são tão densos que você pode ou estar confuso, confusa, não conseguir ver com clareza. Imagina que tem uma névoa ao seu redor, né? Então, assim, não consigo ver com clareza essa situação. Então, tenho até dificuldade em reconhecer que tipo de mensagem serve ou não para mim nesse momento. A intuição um pouco turva. Nesse assunto específico, tá? De que a gente vai tratar aqui, esse desejo que você tenha, porque essa esperança, né, que você tenha. Tem sombras muito densas, podem ser suas ou podem ser de pessoas ao redor também. Tem muita ignorância sobre o assunto de que a gente está tratando aqui, é isso que eu quero dizer. Você ignora muitos dos aspectos que estão envolvidos aí nisso que você espera realizar, ou que você espera que aconteça com você, ou então tem as sombras de outras pessoas envolvidas. Vamos entender melhor? Por falar em outras pessoas, ó. Que alegria que não vem do som de outras vozes. Tá. Uau. Vamos superar as teias da melancolia. Vamos celebrar. Essa é uma celebração da noite de Natal, da noite de Yule, né? A iluminação. Essas velas aqui, elas são uma lembrança da Santa Luzia. Santa Luzia é um marco de Yule. Na verdade, todas as deusas... agora eu entendo melhor, tá? Todas as divindades femininas que estão relacionadas à luz, ou a dar à luz, né? Trazer à luz um mistério, uma consciência, um herói, elas são celebradas em Yule. Esse sabá, como eu disse no podcast, eu te convido a ouvi-lo, né? O podcast O Ninho das Serpentes, nosso novo episódio da temporada 2, o primeiro episódio da nova temporada, ele é sobre Yule, e eu falei lá sobre as divindades femininas, e o fato de Yule estar muito relacionado, é um sabá super relacionado às deusas do tipo Maria, né? Maria, essa divindade, essa fortaleza feminina da mitologia judaico-cristã que dá à luz o grande herói, o grande rei, né? Jesus. Mas não só, Santa Luzia, Hécate, né? Que carrega a tocha para iluminar o caminho de Deméter, de Perséfone, o caminho entre o céu e a terra, entre os vivos e os mortos. Todas as deusas ou as figuras femininas que trazem a luz ao mundo, seja para guiar o caminho de outros, seja para dando a luz mesmo, né, fazendo nascer a criança da promessa, que é o símbolo arquetípico, mitológico que temos em Yule, elas são aqui lembradas. Tem um chamado aqui para que você se conecte, caso queira e sinta aí no seu coração, tá? Um pouco mais, ou com Maria, ou com Hécate, ou com Ártemis. Ártemis também é considerada uma deusa lunar, essas deusas que iluminam a noite, né? Deusas lunares, mas não deusas lunares que, sei lá, existem deusas lunares femininos que vivem na sombra e pela sombra, né? E elas têm o seu papel. Não se trata aqui de dizer se é melhor ou pior, se elas são melhores ou piores que outras. Mas existem aquelas que penetram a sombra para dar a luz, para trazer a luz. É o caso de Maria, é o caso de Hécate, é o caso de Ártemis, é o caso de Santa Luzia, Brígide. Inclusive Brígide, né, vai ser muito celebrada daqui a pouquinho no Sabá Imbolc, que é o Sabá das Luzes. Bom, o fato é que aqui existe a necessidade de se aproximar de um divino feminino que ilumina as sombras, uma Lucífera, né? Essas deusas, essas figuras femininas são chamadas em latim de Lucíferas, né? As que trazem a luz. As portadoras da luz na escuridão. Porque são elas que vão te ajudar a iluminar o caminho
para você chegar a realizar esse desejo, isso que você tem esperança de que aconteça aí na sua vida agora, e que veio à sua mente, tá? Provavelmente veio aí à sua mente algo relacionado à família, amor, trabalho, qualquer área da vida, espiritualidade. São os femininos, esses femininos portadores da luz, que estão sendo convocados aqui, chamados, né, pela sua própria alma, né? Senão você não estava aqui. Você se trouxe até aqui e dessa forma você se trouxe à proximidade com elas, que querem te ajudar e a iluminar aquilo que você não está vendo. Tem muita coisa que você não está vendo. Acho que essa é uma das principais mensagens até então aqui. Muita coisa que você não está vendo e que está implicando ou em por que está tão difícil conseguir isso que você tem esperança de conseguir, ou quais são as forças envolvidas, sabe? Tranquilidade aqui no fundo do deck. De novo, tá vendo? É esse feminino que vem. É como se a carta estivesse traduzindo o que eu tava falando. É um feminino, né? Luquífero, que traz a luz. Esse ponto de vista mais alto que ela tem, ela tá no alto, né? Então ela vê de forma ampla, panorâmica o que tá acontecendo aqui embaixo. E aqui é a casa, a sua vida, aquilo que você tá construindo. Ela vem trazer a visão panorâmica, a visão ampla dela do cenário que você está vivendo. Que lindo! A mensagem aqui do Caminho Negro hoje é o pedido de uma divindade feminina para se aproximar mais de você. E provavelmente isso aqui é só uma confirmação, tá? A maioria dos meus oráculos, eles funcionam assim. Não é uma novidade. Quem tá aqui era para estar mesmo, né? As pessoas para as quais essa mensagem de fato está direcionada, são pessoas que já andavam aí sentindo uma vontade de cultuar alguma deusa ou se aproximar de alguma divindade ou entidade feminina. Podem ser entidades também, caso você seja aí uma médium de terreiro, de umbandas, quimbandas, encantarias pelo Brasil, macumbas brasileiras. Como se alguma dessas entidades femininas, ela quer te ajudar a trazer a luz. Iluminar as razões e causas pelas quais parece que está tão difícil. A sensação que dá é que tem algo que você está tentando alcançar há muito tempo e tá difícil. Tá difícil. É como se o chamado de urgência aqui fosse você que estivesse emanando, sabe, com o seu campo, assim, olha, eu preciso de ajuda urgente, para enfrentar essa floresta, essa adversidade, essas sombras. Algumas de vocês aí estão em terapia, estão enfrentando um momento difícil de confrontar-se com algo que não querem ver. E aí ela quer te fazer companhia, ou elas, né, podem ser figuras femininas, mais de uma. Quer te fazer companhia. Para te ajudar a trazer a luz. Quem escolheu o Caminho Negro aqui pode ter tido uma noite de Iule. A noite de Iule foi a noite de 20 para 21 de junho. Uma noite especialmente sombria, sabe? Em que algo difícil pode ter acontecido. Ou você ficou se lembrando muito de algo difícil que já aconteceu no passado. Um período intranquilo, né? Ela vem para te ajudar a ter tranquilidade para lidar. Porque, olha, basicamente, isso que tá difícil de você alcançar, se você tiver um pouco mais de paz de espírito, olha, a hora mais escura, essa é a noite escura da alma, o momento mais difícil. Você está passando por um período em que você não dá conta de lidar com a sombra sozinha. Isso é um fato. E por isso uma divindade feminina quer vir ao seu encontro. Deixa eu entender melhor. Vamos ver aqui com as outras cartas, porque se eu continuar só com essas eu vou me repetir. Vamos pegar o tarô mitológico. O que será que as anciãs bruxas têm a dizer para você que está no caminho negro da bruxaria, da magia nesse momento? Escolheu aqui para o oráculo de Iule, o oráculo do solstício de inverno, da chegada da luz, mas ao mesmo tempo da noite mais escura.
Nossa, e me falaram aqui aquela frase do seriado Game of Thrones, né? Jogo dos Tronos, né? O inverno está chegando, winter's coming. O inverno, preciso ser clara, né? Você não veio aqui para eu passar a mão na cabeça, falar só coisa boa. O inverno vem trazendo um período que pode ser bem desafiador para você, tá? E a boa notícia é você não está só. Mulheres poderosas, olha, as figuras que eu falei, né? Figuras poderosíssimas aí que trouxeram à luz em tempos muito duros da história da humanidade, tanto é que ficaram registradas em mitologias, elas querem te ajudar. Vamos entender melhor. Olha lá, para você conseguir. 9 de ouros, aquele ou aquela que chega ao ápice da mestria. Essa carta fala de ascensão profissional, de empoderamento pessoal, reconhecimento dos seus dons e talentos no mundo, nas suas relações, as pessoas reconhecendo você como alguém digno, próspero, próspera. Olha lá, sair desse lugar, pegar só do alto. É isso, olha, tem um lugar reservado para você que é um lugar de realização, é aqui que você quer chegar, olha, até meio que reproduz a estrela, né? A estrela do topo. Tem gente aí que quer porque quer chegar ao topo da carreira, ao topo do reconhecimento social ou da fama, fama e fortuna, eu ouvi aqui. Tem mérito para isso, esse é o caminho chegar lá, mas tem tido dificuldades que são dificuldades da ordem do ego. Esse aqui é Narciso. Narciso. Narciso, ele tem uma dificuldade grande de ver o mundo como ele é, porque ele está excessivamente embevecido e focado em como ele se sente em relação ao que o mundo é. E agindo e reagindo com base nisso. Nossa, a leitura 1, ela tem muita coisa também para você, se você sentiu afinidade também com o caminho branco, tá? O caminho branco e o caminho negro se complementam muito hoje. E aqui é a chegada de alguém, de uma divindade, uma entidade que vem para te ajudar a sair desse foco em você. Porque pense, o 9 de ouros é alguém que chegou ao ápice da realização social, né? Aqui temos signo de Capricórnio, muito forte, inclusive. Aliás, temos lua cheia entre 22 e 23, entre 21 e 22, né? Lua cheia em Capricórnio. Esse é o signo de alguém que chega ao ápice da projeção social. É visto como alguém de poder. Tanto material quanto poder pessoal. É atrativa, seduz, né? Alguém, enfim, alguém desejado, popular. Você há de convir comigo que uma pessoa assim, ela só é reconhecida pelos seus pares, pelas pessoas ao redor, porque pessoas ao redor viram em algo que ela oferece ao mundo valor, né? Seja a sua aparência, seja o trabalho que você faz, a forma como você se relaciona. Outras pessoas precisam dar o aval, né, para que você tenha fama e fortuna. Tem que falar, ó, por isso aí que você está vendendo, eu pago. Isso aí eu quero consumir. Popularidade em mídias sociais. E para você alcançar isso, porque parece que esse é o caminho, né? Você não só você quer chegar a isso, como esse é o caminho, é merecido que você chegue. Tem uma jornada aí nas suas sombras. Tem algo a ser vivido, reconhecido e curado, que tem a ver com você olhando demais para você. E ó, tem algo aqui bem prático, bem objetivo, porque eu sei que essa leitura está mais abstrata do que as outras. No nível muito prático aqui, por exemplo, vai que o seu desejo, isso que você quer, é ser uma estrela, né? A primeira carta foi estrela, então eu quero ser popular no trabalho que eu faço, eu quero ser um influenciador, eu quero publicidade, marketing, né? Quero vender a partir de ter uma visibilidade bacana, uma pessoa pública. Muitas pessoas pecam nisso porque elas ficam oferecendo ao público o que elas gostariam de ver, em lugar de investigar o público delas e aprender o que essas pessoas querem ver.
sabe? Então vamos lá, você cria um exemplo. Você vende batas. E aí você vende batas, você é sua própria modelo, seu próprio modelo, sua loja de batas. E aí você só compra as batas que você usaria. E aí não tá vendendo. Ah, mas eu tenho que vender aquilo que eu usaria, porque aí eu vou saber, né, falar bem daquele produto e tal. Em parte, né? Porque, convenhamos, se você não estiver comprando batas que interessam ao seu público, que o seu público acha bonito, bom, você não é o seu público-alvo apenas, né? Tem que ter uma balança aí entre você olhar pra si, porque esse aqui é Narciso, ele acha feio que não é espelho. Para ser alguém que os outros admiram, não basta você ser você mesma, você mesmo. Você tem que estar oferecendo também algo que para o outro é válido, que o outro quer. E o nível de sombra aqui tá tão grande que muitas pessoas aí vão distorcer o que eu tô dizendo. Dizem as anciãs que vai ter gente aí que vai entender assim, então Elisa tá falando que eu não devo ser eu mesma, eu tenho que ser o que o outro quer que eu seja, porque aí eu ganho like, porque aí eu ganho reconhecimento e publicidade. Eu não estou dizendo isso. Isso é parte, sim, olhar o outro. Na verdade, o que essas mães aqui, essas iluminadoras, essas deusas luquíferas, portadoras da luz, vêm te trazer é que algo de troca é preciso acontecer. Troca com o mundo, troca com o outro. Senão você é só a sua bolha. Você faz só aquilo que você quer e aí só você vai se admirar. Mas as pessoas que parecem comigo vão me admirar. Tá, mas você só quer atingir as pessoas que parecem com você? Isso precisa estar claro. Esse é o seu público-alvo, então? Então tudo bem. Olha, ai, que linda imperatriz. Como eu disse, minhas queridas, as deusas mães, temos aqui Maria, o mito. Olha, o mito mariano, ele está muito presente no Sabá Iuli, mas não só Maria, tá? Porque Maria é uma apropriação da Igreja Católica de um mistério pagão, folclórico, muito mais antigo. Das grandes deusas, vou contar para vocês o ciclo da roda do ano aqui rapidinho, hein? Espero conseguir, porque é fundamental para vocês entenderem com clareza o que eu estou tentando passar. O rito da roda do ano pagão, ele é o seguinte, né? Ele é baseado numa visão de que o feminino é a mãe terra. A mãe terra tá aí sempre, ela é perene, ela nunca morre. O masculino, né, nesses povos antigos, né, primitivos, e quando eu falo primitivos, são primevos, não é de inferiores a nós não, tá? De primários, aqueles primeiros povos se relacionando lá com a terra, caçadores, coletores, depois agricultores, né? Eles entendiam que a força, o principal divino que existia era o divino feminino. Então a deusa precede o Deus vem depois. Então primeiro existe quem? A deusa terra. A deusa que é a grande pátria, né? A pátria, essa ideia inclusive permanece hoje em dia com a ideia da pátria mãe, né? Então a terra é a grande deusa, perene, tá ali sempre. Às vezes mais fértil, às vezes menos fértil. Vem o homem, né? Que ele é Deus, mas ele é também o homem, o humano, né? O caçador. Daí vem os mitos antigos, que até a Wicca se apropriou, algumas bruxarias atuais também se apropriaram dessa história, né? A deusa, ela não tem um deus exatamente ao lado dela, de igual potência, ela tem um consorte, um caçador, um cavaleiro. Então esse cavaleiro, esse consorte, seria o ser humano que vem, fecunda a terra, ele morre, depois ele nasce de novo na figura do filho que virá, mas a mãe, a rainha, a grande deusa terra, permanece. E por que estou te contando isso? Porque o Sabá Iuli, o Sabá do solstício de inverno, ele marca o momento, aí como é que é a roda do ano, né, dessa perspectiva pagã? A gente tem, eu com certeza falei disso lá no nosso podcast, tô aqui só retomando, se quer entender melhor, com mais cuidado e tempo, dá uma olhadinha lá. Vou deixar o link na descrição. O que a gente tem nos ciclos da Terra, e em especial nesse Sabá Iuli, né, a gente tem o momento em que o rei do azevinho, né, ele morre, o rei da sombra, ele morre, o rei novo chega e fecunda a deusa.
né? Isso aconteceu, na verdade, nos últimos meses, nas últimas semanas, e nesse sabá nasce esse neném, que é o novo rei. Então o rei ao mesmo tempo é parceiro da rainha, mas ele morre, ela permanece, porque a grande deusa ela é perene, ela é perpétua, ela é imortal. E aí o parceiro dela morre, mas nasce um filhinho que é a continuidade desse grande rei, desse caçador, parceiro da deusa. E é ele quem vai ser aquele que vai, a partir de então, seguir, crescer, né, com a chegada da primavera, do verão e tudo mais. Enfim, por que eu tô te contando isso tudo? Porque, meu querido, minha querida, o que a gente está falando aqui é de um ciclo de morte e renascimento, da relação do ser humano com a natureza, com o mundo ao redor. Isso envolve as pessoas ao redor. A grande deusa, o que ela está fazendo no momento, né? No Sabá Yuli, as deusas luquíferas. Elas estão abrindo mão do eu. Imagina se essa deusa aqui falar, não vou ter filho não. Não vou ser próspera não vou criar nada no mundo, para o mundo. Porque uma boa mãe, ela sabe que ela não tem um neném para si, para ser a imagem e semelhança do que ela quer que ele seja. Ela dá a luz para que esse ser se desenvolva autônomo, né, e seja o que ele quer ser. Seja o que ele tem que ser no mundo. E como isso se relaciona ao que eu dizia antes? Você é alguém que está parindo um projeto, uma loja, uma imagem pública, e se você quer fama. E esse filho simbólico que você está parindo, ele não pode ser a imagem e semelhança do que você quer. Não é que ele não pode, ele não vai ser. Esse é o mistério que está nas sombras aqui, para quem chegou ao caminho negro. Esse filhinho, ele vai ser o que ele tem que ser. E o que ele tem que ser é um pouquinho aquilo que você queria que o seu negócio fosse, que a sua imagem pública fosse, mas é também um pouco sobre o que os outros esperam que você seja e esperam comprar na sua loja ou esperam encontrar na sua imagem. Eu fui clara? O que me acalenta é que nessa leitura aqui eu não preciso ser plenamente clara, porque tem uma deusa, uma divindade, uma forma feminina e poderosa querendo se aproximar de você para te ajudar a vivenciar esse mistério da melhor forma, cada vez mais, para você alcançar, porque você tem aí caminho para alcançar seu objetivo, sim, só está um pouco na escuridão a respeito de como fazer isso sem perder sua autonomia, que parece um pouco uma visão, briga comigo não, hein, se brigar só um pouquinho, mas uma visão um pouco imatura de, o povo tem que gostar de mim como eu sou, né, eu vou fazer do meu jeito, quem quiser que fique, quem não quiser vai embora, e não é assim. A grande sabedoria que vai ser alcançada aos poucos aqui na relação com essa divindade ou entidade feminina é a sabedoria de que não é tanto para esse lado, mas também não é ser o que o outro quer que você seja. Não, tem um meio do caminho aí, tem um mistério aí no meio do caminho entre esses dois polos. Tá bom? Vou ficar por aqui, vou deixar aqui na relação com ela, você expanda essa consciência cada vez mais para o seu sucesso, tá? Para o seu empoderamento e prosperidade. Por último, vamos ver aqui qual é a deusa do compêndio da egrégora das bruxas. Qual é a deusa não, né? Qual é a bruxa? Qual é a bruxa do compêndio que pode te acompanhar? Talvez até já se apresentem aqui os elementos essa força arquetípica feminina que quer te acompanhar. Parece que já está te acompanhando, se você já deu permissão, se já faz um trabalho com alguma entidade ou divindade feminina. Aliás, se você já souber quem é, deixa aí nos comentários, eu adoraria saber. Vamos ver... Oráculo. Minhas queridas, meus queridos oraculistas, né? Tô ligada em quem vocês são. Quem escolheu aqui hoje o caminho negro, tendem a ser pessoas que têm caminho pro oráculo, né? Podem ser ótimos tarólogos, cartomantes, médiums, videntes, pessoas que estão aí. Bem que eu estava reconhecendo esse caminho, ele não me é estranho, já passei por aqui, tem minhas pegadas nesse caminho que você está trilhando aí, que é esse caminho de encontrar o meio, né? O meio entre o que eu quero ver e as coisas como são, o que eu quero realizar e o que é possível.
Quem não vira ninja nesse caminho, não aprende isso, não pode ler oráculos, né? Porque senão vai ficar lendo como se fosse para um espelho. Não lê carta para o outro, não usa oráculo para o outro, ou runas, ou o que for. Não é médium, né? Deixando a entidade falar. Fica se colocando a própria vontade, o próprio ego, né, no meio do caminho, dificultando que a mensagem saia de forma clara. Então, agora eu entendo, é a bruxa do oráculo que tem aí algo a te acompanhar. Na verdade, aqui parece que essa bruxa aqui é você, né? Diferente dos outros dois, das outras mensagens. Vocês é que são aí essas almas que estão sendo preparadas, me parece, num caminho que vocês já têm, né, de alma, que é um caminho de ser médium, ser vidente, ser oráculo, ser tarólogo, enfim. É isto, tá bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas aí nessa jornada toda. Espero que tenha feito sentido para você. Se sim ou se não, e onde fez sentido ou não, fica à vontade para deixar nos comentários. Adoro saber como é que as mensagens chegaram até vocês. E é isso, a gente se vê nos próximos, tá bom? Tchau, tchau.